sou enfermeiro, sou monitor aqui do campo de núcleo de telesaúde aqui do estado do Acre, e é com grande satisfação que a coordenação do núcleo oferece no dia de hoje a palestra Leishmaniose tegumentar americana, diagnóstico e tratamento. A nossa convidada de hoje é a doutora Sueli França. Ela vai trazer todas as informações referentes à doença, epidemiologia, quadro clínico e demais assuntos. A gente espera que haja uma participação, uma interação, na verdade, dos participantes. Vai existir o momento da apresentação, um momento de perguntas e as considerações finais. Então, pedimos aí a participação de todos. Doutora Sueli, agradecemos já a sua participação, você ter aceitado o convite e passo a palavra para você. Muito obrigada pelo convite. Eu estou representando aqui o Núcleo de Telesaúde do Acre e eu sou dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e o foco que eu vou dar a partir da visão dermatológica é como a gente vai fazer esse diagnóstico clínico pelas várias facetas que essa doença apresenta. A gente vai começar a apresentação falando do conceito de leishmaniose. Ela é uma doença. A gente costuma falar que leishmaniose não é uma doença, são as leishmanioses, porque a gente tem várias espécies e dependendo de cada espécie a gente tem uma apresentação clínica diferente. Então, muitas vezes a gente fala que são leishmanioses porque elas têm, por se tratar da mesma doença, mas a gente tem diferentes reações ao tratamento e diferentes apresentações clínicas da mesma doença. Então, é um espectro muito grande da mesma doença. Então, muitos autores costumam falar que leishmaniose não é, são leishmanioses. E ela é uma doença infecciosa causada por protozoários. Então, a gente já tem uma dificuldade de tratamento atualmente também por conta do parasita ser um protozoário. Quando a gente entrar aqui no foco do tratamento, eu vou falar com mais atenção a respeito disso. E ele acomete a pele e a mucosa. Ela primariamente é uma infecção zoonótica, mas ela afeta o homem secundariamente, né? Hoje a gente com o desmatamento, cada vez mais o homem está adentrando a florestas, a áreas de periferia, então a gente observa o aumento de leishmaniose no mundo. Como que ela está, o aspecto da epidemiologia dessa doença no mundo? Então ela é considerada uma das doenças negligenciadas, e ela é uma das 5 doenças também das 5 doenças de maior relevância infecto-parasitárias pela incidência tão crescente e grande no mundo. Então, estima-se assim, pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que a gente tem até 2 milhões de casos ao ano, então é uma incidência bastante elevada. E só do aspecto da leishmaniose tegumentar, que tem um acometimento cutâneo, é mais da metade disso, ela vai de 1 até 1,5 milhão. É o segundo lugar entre as parasitoses do mundo e a gente tem um risco de infecção de 350 milhões de pessoas atualmente, então a incidência é bastante elevada. Aqui eu coloquei um panorama onde são os principais locais no mundo que a gente tem a doença. Então a gente pode observar que no Brasil, toda a extensão do nosso país, ela é acometida pela leishmaniose. Claro que a gente tem alguns focos de maior incidência de diferentes espécies, mas o país todo é acometido, o nosso vizinho o Peru, e as outras áreas já são ali na região do Afeganistão, a Arábia Saudita já é bem mais longe. Mas falando da incidência no Brasil, todo o nosso país pode ser acometido. Falando dos aspectos da etiologia, a gente tem as duas formas de apresentação clínica do protozoário. Então, quando ele está no vetor, no tubo digestivo do vetor, a gente observa que ele tem essa apresentação, o protozoário. Ele tem uma forma flagelada. Então, a gente observa aqui ó, que tem a cauda, a gente consegue observar isso só no vetor. E a partir da infecção no hospedeiro, a gente começa a ver as formas amartigotas, que são esses pontinhos aqui que vocês estão vendo aqui na figura. Isso daí é a forma aflagelada, que é a forma que a gente consegue ver em lâminas, no histopatológico, nas formas de biópsia, a gente consegue ver. Então, ele perde essa cauda quando ele está na infecção no hospedeiro. Como eu tinha falado para vocês, a gente tem alguns autores que falam leishmanioses, porque a gente olha e observa a quantidade de subgêneros que a gente tem.
E dependendo da apresentação clínica, cada uma dessas espécies elas podem apresentar uma forma clínica diferente. Então é essa visão que eu quero mostrar para vocês, que dependendo da espécie a gente consegue deduzir pela apresentação clínica qual espécie a gente pode estar à frente. Claro que o diagnóstico final vai ser feito pela cultura. Nem todos os locais a gente tem esse acesso à cultura do parasito e não necessariamente a gente precisa disso para o tratamento. Mas mostrando para vocês que a gente tem uma quantidade tão grande de subgêneros e com isso a gente também tem uma apresentação maior de apresentações clínicas. Eu destaquei aqui em vermelho, são as espécies mais prevalentes aqui no Brasil, tá? São as espécies no Brasil, aliás. A brasiliensis, a guianensis, que é muito importante na nossa região amazônica e também no estado do Acre, e essas outras em vermelho que eu vou mostrar agora no panorama melhor, e a amazonensis também aqui do subgênero Leishmania. As outras elas não apresentam no Brasil, aqui ó, da Venezuela, que a gente tem, essa outra da Colômbia, do Equador, do Peru. Então, cada uma dessas é dessas regiões. Então, agora a gente focando nas principais espécies envolvidas no Brasil, a mais comum de todas é a Leishmaniose brasiliensis. Ela ocorre em todo o Brasil e ela apresenta a forma cutânea, que pode ser tanto uma apresentação clínica com uma única lesão ou com múltiplas lesões, e também tem a apresentação mucosa. Os hospedeiros somos nós, os homens, mas também tem os animais silvestres e os animais domésticos. Então, por exemplo, o cachorro, o gato, eles também são hospedeiros, eles hospedam também o protozoário. E esses são os vetores. Os vetores, eu mostrei na capa da apresentação, o vetor é o flebótomo, e que a gente tem o vulgar dele, o nome vulgar, que é o mosquito palha, o nome comum, né? Quais são as espécies aqui, as demais? A gente tem, falou da brasiliensis, que é a mais comum. A segunda mais comum no Brasil é a guianensis, e ela é muito comum na região amazônica. Eu destaquei até aqui em vermelho. Nessa nossa região, eu mostrei algumas fotos aqui de pacientes meus que vão ter apresentação clínica mostrando quando a gente sugere que seja do gênero guianensis, da espécie da Leishmania guianensis. Os hospedeiros também o homem, e também a gente tem muito animal silvestre. Também faz a forma cutânea única ou múltipla. E uma das mais temidas das espécies, que é a Leishmania amazonensis, ela também apresenta em toda a região amazônica, mas também tem extensão para o estado da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Pará. E aqui são os hospedeiros também, os roedores silvestres. E aqui a gente faz a forma cutânea temida, que é a forma anésica e disseminada de extremo difícil tratamento, que eu vou mostrar para vocês. Aqui são as outras espécies envolvidas. No Acre, a gente também tem o subgênero Lansonia, que é da Chauí, a Knife, já não são tão frequentes. Então, a apresentação baseia nas espécies que têm mais prevalência, que é a amazonensis, a guianensis e a brasiliensis. Aqui mostrando para vocês a subdivisão onde a gente encontra essas espécies. Então, no estado do Acre, a gente tem aqui, ó, olha a quantidade que a gente tem. No estado da região, não, em toda a região norte, né, a gente tem uma superdivisão dessas espécies, então a gente vai, por conta disso, de a gente ter essas várias leishmanioses, a gente também tem várias apresentações clínicas. As apresentações clínicas mais comuns que a gente vê nos protocolos do Ministério da Saúde são as apresentações em forma de úlcera. E o que eu quero trazer para vocês é mostrar que vai além dessa forma de úlcera. Então a gente consegue fazer o diagnóstico também de aspectos clínicos mais diferentes, porque a nossa região aqui ela tem várias espécies, então também tem apresentações clínicas diferentes. Como é feita a transmissão? Então a gente tem um vetor, que eu mostrei até na capa da apresentação, que são esses insetos que eles estão infectados, no intestino deles a gente tem o protozoário. Então eles são os vetores, e ele tem várias espécies também, do flebótomo, que tem o gênero Lutizonia. E a sinonímia, que são os nomes vulgares, eles também são chamados de piriqui, mosquito palha, que é esse daqui. E a transmissão, a gente é uma doença de difícil controle,
porque eles têm muitos hospedeiros e reservatórios. Então, para a gente ter o controle, não é só nos mosquitos, no controle desses insetos, a gente também tem em animais domésticos, em animais silvestres. Então, eles podem albergar cachorro, gato. Então, é difícil o controle dessa doença, porque a gente tem esses reservatórios naturais e os animais domésticos. Então, não é só o controle dos insetos que vai combater essa doença, que torna mais difícil ainda a erradicação dela. E ainda falando sobre o modo de transmissão, a gente está vendo hoje as mudanças dos padrões epidemiológicos. Então, o homem está cada vez mais adentrando as cidades, elas continuam se expandindo, principalmente pela periferia, e a gente observa o aumento do desmatamento. Por conta disso, os insetos, toda dessa região, a gente começa a ter o quê? Os hospedeiros começam a infectar o homem, que são hospedeiros acidentais, não é o hospedeiro natural. E aí, por conta que o homem está cada vez mais adentrando nessas áreas de floresta, de região mais distante, sítios, fazendas, a frequente ocupação dessas regiões, elas fazem com que aumente a infecção no hospedeiro do homem. Então, cada vez mais isso aumenta a incidência de leishmaniose. Como que a gente vai desconfiar que esse paciente, a gente vai suspeitar que esse paciente pode estar infectado com a leishmaniose? A gente vai pesquisar o período de incubação. Então, por exemplo, um paciente que não foi nos últimos 2 a 3 meses, que é o período médio do período de incubação para áreas distantes, como fazendas, sítios, tem que entrar na anamnese essa pergunta. O paciente ele tem que ter adentrado áreas mais periurbanas, mais periféricas, ter ido em alguma fazenda, algum sítio. Então, esse paciente ele se expôs a esse modo de transmissão. Então, ele tem que ter, nesse período de 2 a 3 meses. Então, a gente, o paciente que chega com suspeita, tem que entrar na anamnese se esse paciente teve contato com áreas fora da cidade, fora do perímetro urbano. Tá? Na literatura coloca que esse período de incubação pode variar até 2 anos, mas a média é de 2 a 3 meses. Então, dentro da nossa anamnese, esse questionamento tem que ser feito nos últimos 3 meses, se esse paciente foi em algum sítio, por alguma ocasião, para entrar dentro da nossa epidemiologia. Em relação à fisiopatogenia da doença, isso aqui é muito importante, porque vai depender da apresentação. A apresentação não é só dependendo do protozoário, a apresentação clínica que a gente vai atender esse paciente. É depender também do status imunológico do paciente. Então, a forma da infecção, a gente tem aqui, ó, no esquema, nós temos a forma flagelata do protozoário, ele ultrapassa a epiderme, e quando ele entra na derme, que é a camada mais embaixo da pele, nas camadas cutâneas, ele já perde esse flagelo durante essa trajetória. E a apresentação clínica, quando ele já está no hospedeiro, vai depender do status imunológico que o hospedeiro apresenta. Então, a leishmaniose cutânea, que é a mais comum que a gente observa, a gente tem uma intradermo reação positiva, mais controlada, porque vai depender do status imunológico do paciente, ele tem uma homeostase, vamos dizer assim. A gente também, a depender do status imunológico, a gente tem um polo hiperégico, é o paciente que reage demais a esse hospedeiro, reage demais ao protozoário, à infecção por esse protozoário. Então, vão fazer as formas quais? As formas mucosas, que são as formas mais agressivas. E se o paciente, já o outro polo contrário, o paciente não faz a intradermo reação é negativa, esse paciente não tem resposta, o status imunológico dele é deficitário para a defesa contra esse protozoário e forma as formas cutâneas difusas. Além disso, vai depender da espécie. Essa apresentação de hoje, talvez esse slide seja o mais importante para a gente triar como que a gente vai pensar em relação a esses polos. Então, a mais comum, vamos começar aqui pelo meio. A mais comum é a leishmaniose cutânea, e ela pode ser causada pelas 3 espécies mais comuns no país, tanto a brasiliensis, a amazonensis e a guianensis. Observem que esse quadrado eu coloquei como, dependendo do status imunológico do paciente. Então, eu tenho uma quantidade de parasitas, eu destaquei em 2 cruzes,
Mas aí tanto a imunidade celular quanto a imunidade humoral do paciente é equivalente. Então a gente consegue ter uma defesa com uma resposta na apresentação somente cutânea. Então o nosso organismo, o nosso status imunológico a partir do equilíbrio tanto da imunidade celular quanto da imunidade humoral, bloqueia o protozoário para que forme uma reação apenas cutânea. A doença, veja bem, a doença é sistêmica, mas ela tem uma apresentação cutânea. Então, eu vou encontrar esse parasito em linfonodos distantes. Vou, só que a maior quantidade de parasitos vão estar na lesão cutânea. Por quê? Porque a gente tem uma resposta imunológica suficiente e equilibrada. Então, tanto a imunidade celular quanto a imunidade humoral. Já em relação à leishmaniose mucosa, que é aquele polo hiperégico, que eu mostrei no slide anterior, ele tem que ser necessariamente, o paciente tem que ser infectado pela leishmaniose brasiliensis. A cutânea não. A cutânea a gente tem as 3 espécies que podem ser causadoras, mas a mucosa, que é o polo hiperético, o paciente tem que ter alteração imunológica, ele tem uma imunidade celular hiperégica, é maior. Que eu destaquei aqui, em comparação ao outro, observe a imunidade celular bem maior, já a imunidade humoral menos equilibrada. A quantidade aqui de interferon gama bem maior também. Então, esse paciente ele faz a lesão mucosa, não é necessariamente pelo hospedeiro, pelo protozoário, e sim pelo aumento da reação imunológica nossa contra esse protozoário, faz esses quadros mucosos mais exacerbados. Então, não necessariamente eu preciso ter só a espécie causando, e sim o paciente também tem que ter essa alteração no status imunológico da imunidade celular e humoral. E a leishmaniose cutânea difusa? O paciente tem que ser infectado pela leishmaniose amazonensis, e aqui eu já não tenho imunidade celular, então o paciente tem essa deficiência imunitária, imunológica. Então, ele tem que ter, para o paciente desenvolver a leishmaniose cutânea difusa, ele tem que ter tanto ser infectado pela leishmaniose amazonensis, quanto naturalmente ele já tem que ter o aspecto imunitário dele deficiente. Aí aqui eu vou ter uma quantidade maior de parasitos, e com isso eu vou ter aquelas formas anéstricas e difusas, eu não consigo ter defesa contra o protozoário, mesmo em doses otimizadas da medicação. Então, são aqueles quadros bem arrastados que eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque o paciente já tem essa alteração imunológica natural dele. Mas, claro que o mais comum é o paciente ter esse equilíbrio, tanto da imunidade celular quanto da imunidade humoral. E assim a gente consegue ter defesa fazendo as quadros apenas cutâneos. E as manifestações clínicas? As manifestações clínicas, eu falei, vai depender do polo que o paciente é e da espécie que ele é acometido. Mas como a leishmaniose cutânea é a mais comum, pode ser pelas 3 espécies, vai ser essa que eu vou principalmente mostrar aqui. Como eu falei, o período de incubação, a gente vai de 2 a 3 meses. Inicialmente, a infecção é inaparente. O paciente ele é assintomático. Mesmo os quadros maiores da apresentação clínica, o paciente não sente dor. Então, o paciente leva essa infecção por longas datas, por longos períodos, até procurar assistência médica ou não, porque ele não tem sintoma. O que ele vai perceber? Que a gente tem uma leishmaniose linfonodal, que ele vai ter o acometimento dos linfonodos que são acometidos. Então, a gente vai ter uma linfonodomegalia satélite local, e a gente tem as apresentações cutânea e mucosa. Mas a ênfase que eu vou dar vai ser para a apresentação cutânea. Esse aqui é o quadro clássico. Os asas mostram que os livros mais poéticos, os autores mais antigos, eles costumam falar que é a úlcera que chora, porque é uma úlcera que a gente tem um exudato amarelado, essa fibrina. É uma úlcera que ela tenta cicatrizar e ela não consegue pela presença dos parasitos nessa localização. Mesmo com esse aspecto ruim de ter uma úlcera, o paciente ele não sente dor. Então, muitos deles não procuram o médico por conta que não sente dor.
Então, se o paciente já, como são pacientes mais de áreas distantes, muitas vezes de área rural, de difícil acesso à assistência à saúde, alguns pacientes eles demoram a procurar assistência para o tratamento dessas lesões. E aí, mesmo que elas atinjam grandes extensões dessas úlceras, elas são indolores. Essa aqui, a úlcera, é uma das apresentações clínicas da leishmaniose. O que eu quero demonstrar para vocês é que a gente tem várias formas de apresentação clínica. Então, muitas vezes, dependendo se o quadro for tão inicial, ele pode ter uma apresentação apenas como uma pápula. Pápula eritematosa assintomática, que pode ter ou não uma adenopatia localizada, uma linfonodomegalia, uma linfangite localizada, por conta da defesa nossa do status imunológico contra esse parasita, esse protozoário nessa região. Mas também a gente vai ter aqui, pode ter a apresentação pápulo-vesiculosa, pápulo-pustulosa. Esse pustulosa não necessariamente precisa ser com infecção secundária, pode ser apenas pelo status do hospedeiro, do protozoário. Pápulo-crostosa, que eu vou mostrar, e a úlcera. A úlcera é o mais comum. Nós, como generalistas, essa é a apresentação mais comum e mais frequente. E como que é a evolução dessa úlcera, que ela é o estágio final das apresentações clínicas. Ela pode ser tanto inicial, já pode começar mesmo como uma úlcera, mas pode ser como a apresentação clínica final. E ela pode ter, mesmo com grandes extensões, ela pode ter evolução espontânea. Isso não significa que o paciente curou. Muitas vezes o paciente que tem uma dificuldade maior de assistência, ele observa a úlcera, não tem sintoma nenhum, e a úlcera ela pode evoluir espontaneamente. Esse é um dos problemas do paciente, que ela evoluindo espontaneamente, o paciente tem a falsa sensação de cura. Apenas 10% dos casos de leishmaniose cutânea, elas podem evoluir e curar espontaneamente, sem tratamento algum. Pode, mas muitas vezes esses pacientes, depois de 2, 3 anos de acompanhamento, a gente observa que esse paciente abre um quadro de leishmaniose cutâneo-mucosa. Esse protozoário, na verdade, é essa úlcera que evoluiu cutânea, uma apresentação cutânea, mas albergou ainda em linfonodo, sistema linfático, ele continua com o protozoário no organismo do paciente e ele abre 2, 3 anos depois um quadro mucoso, cutâneo mucoso. Não necessariamente, alguns autores falam que a apresentação mucosa, ela não é uma apresentação que apareceu do nada, ela era um quadro cutâneo não tratado que ele evoluiu depois para a forma mucosa, mas isso ainda não tem consenso. E essa apresentação aqui, ela cicatriza com cicatrizes atróficas. Vou mostrar para vocês os quadros de cicatrizes atróficas, que vai ser importante para a gente acompanhar o critério de cura desse paciente. Então, vamos lá às apresentações clínicas. Essa aqui é uma foto de um paciente meu. Como eu disse aqui, a úlcera que chora. Por quê? A gente tem um quadro, uma úlcera na perna. Os membros inferiores são muito acometidos em adultos. É um dos locais de maior predileção por conta da altura que o flebótomo voa do inseto. Então, essas áreas de trauma, assim, que o inseto voa também em regiões mais baixas. E em crianças, por eles serem menores, as áreas de acometimento do rosto são locais importantes por conta da altura da criança. Então, aqui na face anterior da perna, como que a apresentação clínica a gente está observando? Então, a gente tem uma úlcera. Esse aspecto fibrinoso é próprio da característica clínica da leishmaniose cutânea. E a gente observa que ele tem o quê? Esse exudato amarelado. Por isso o termo úlcera que chora, por conta desse exudato, que não necessariamente precisa estar presente para a gente fazer o diagnóstico, mas é um quadro que fala mais atenção. Então a gente observa que ela tenta cicatrizar, mas não consegue pela presença dos protozoários. Então são úlceras que ficam aqui 2, 3, 4, 6 meses nessa localização assintomáticas. O aspecto de fibrina, amarelado, como que quem está na assistência pode identificar se esse paciente está com infecção secundária aqui por essa apresentação, pela presença de dor. A leishmaniose, ela não dói, por mais que esteja esse halo eritematoso, ele é assintomático. A partir do momento que esse paciente começa a apresentar dor local, é uma característica que a gente pode suspeitar de infecção secundária.
porque muitas vezes esse paciente ele tenta colocar algumas substâncias aqui por conta própria, ver se esse paciente não está colocando folha, café. Então, isso pode evoluir sim. Quando que a leishmaniose vai doer? Quando a gente tem infecção secundária. Aí, nesse caso, eu tenho que tratar a infecção secundária primeiro, para então eu tratar a leishmaniose. Mas aqui a gente pode fazer um curso bem tranquilo de antibióticos mesmo. Pode ser as cefalosporinas, cefalexina, porque é acometimento cutâneo, pode infeccionar, e aí sim a gente limpa, tira a dor do paciente, pode ter febre, trata com antitérmicos, aí então que eu vou tratar o quadro de leishmaniose, porque aí vai ter o quadro de leishmaniose propriamente dito. Mas na maioria das vezes a leishmaniose não dói. Essa úlcera, mesmo com esse aspecto fibrinoso, isso não é infecção secundária, faz parte do aspecto clínico da doença. Esse aqui é um paciente meu, de 5 anos, e ele veio com essa placa, como eu falei, em crianças, pode ter o acometimento do rosto pela altura que o mosquito voa, né? Em adultos é muito mais difícil. Quando o adulto é acometido no rosto é porque ele teve a picada do inseto em redes, quando ele estava dormindo, deitado, mas não é comum. O mais comum são nos membros mesmo, que são as áreas mais expostas, né? Porque o paciente apresenta o vestuário e essa parte da perna e do braço é que fica mais exposta. E aqui a gente apresenta o quê? Nós temos uma placa com halo eritematoso e presença de crosta central. Então aqui, esse paciente não apresentou úlcera. Então a gente já tem uma outra forma clínica da leishmaniose. Então é placa. E essa placa crônica foi trazida pela avó. Ele estava há 3 meses com essa lesão no rosto. E aí, o paciente, a gente pedimos o exame direto desse paciente e veio com a presença de parasitas. A avó, nós passamos a medicação para casa e no retorno, esse paciente ele voltou dessa forma. Sem a placa, mas com intenso halo eritematoso aqui, mais superficial. Então, ele teve a cicatrização da lesão de leishmaniose, mas a gente observa ainda que ele tinha essa evolução residual. O que aconteceu nesse caso desse paciente? Então, vamos observar aqui a primeira forma. Placa eritematosa bem contida, então ele está naquele polo da leishmaniose cutânea, que o status imunológico normal fez a lesão ficar localizada. E aí foi tratado pela avó e voltou após 3 meses com esse aspecto. E aí, qual é o nosso papel da orientação? Essa avó, durante a anamnese, eu percebi que ela, além da medicação que estava sendo feita, a própria avó usou o uso de corticoides. Então, hoje a gente observa no Brasil, a gente tem de fácil acesso o uso de corticoides pelo próprio paciente de uso irrestrito, e a avó colocou corticoide em cima da lesão de leishmaniose. O que aconteceu? A gente teve uma extensão desse acometimento pelo uso de corticoides. O corticóide na pele, ele diminui toda essa defesa local. Então, a gente vai orientar para esse paciente, quando a gente estiver suspeitando o diagnóstico, a não fazer uso de nenhum outro tratamento tópico. O paciente ele tem uma dificuldade de aceitar que por estar na pele, ele acredita que tem que ser tratado necessariamente na pele, e não. Então, o uso hoje de cremes, tópicos, é de uso muito comum no Brasil, de forma pelo próprio paciente, independente de prescrição médica ou não. E a avó desse paciente fez o uso de corticoide tópico, e o paciente, a gente observa aqui que teve uma extensão da lesão, né, com halo eritematoso. Então, o paciente tem que fazer o tratamento mais prolongado, porque ele diminuiu a imunidade local pelo uso indiscriminado de corticoides. Então, tem que estar na nossa avaliação. Veja bem, olha essa apresentação clínica. Como que o médico vai deduzir se esse paciente tem critério de cura ou não com o tratamento, sendo que ele volta com halo eritematoso muito pior? Então, a gente tem que estar na nossa investigação, a gente tem que conversar com o paciente, com o acompanhante a respeito disso, desses usos. Então, tem que ser feita apenas a prescrição que o médico fez, evitar o uso de chá caseiro local para evitar infecção secundária, evitar o uso de corticoide, que também diminui
o status imunológico da pele localmente onde ele é aplicado. Outra apresentação clínica aqui bem clássica. Esse paciente também é meu. E vocês observem que aqui a gente já não tem um fundo fibrinoso. O fundo não está amarelado. A gente tem um fundo bem o quê? Granulomatoso, bem eritematoso, com tecido de granulação exuberante. Lembrem que na primeira foto eu mostrei um fundo amarelado daquele meu paciente e ele não tinha infecção secundária. O aspecto da infecção, o que vai chamar a atenção do sintoma para a infecção secundária não é a fibrina, não é o aspecto amarelado, não é o pus, é o sintoma do paciente, é o aspecto de dor local. Esse aqui já é completamente diferente, olha como que é no membro superior. E a gente tem esse fundo granulomatoso, tecido de granulação exuberante e essa borda bem emoldurada. Isso está numa das descrições também do quadro de úlcera, que a borda é moldurada, é uma borda bem destacada. Mas observe que a gente não tem aquele halo eritematoso ao redor. Então, é uma forma mais contida de leishmaniose cutânea. Então, durante a anamnese desse paciente, a gente vai perguntar, teve acesso nos últimos 2, 3 meses a áreas de difícil acesso, áreas de zona rural, sítios, fazendas, ou se o paciente é próprio da zona rural. Se esse paciente tem sintoma local, na maioria das vezes é assintomático, ele vem mais pelo aspecto de não cicatrizar, e muitos pacientes da zona rural já sabem, eles chegam até falando com um termo que já sabe que é ferida brava, que é um termo comum que é usado por esses pacientes, e ele já vem para tratar. E aqui então a gente observa uma outra apresentação, com fundo bem mais limpo, né? Só com tecido de granulação. Outra apresentação, olha a extensão dessa úlcera. Esses pacientes aqui também, esse também é meu. A gente observa, olha a borda emoldurada, bem destacada, com intenso tecido de fibrina, olha a fibrina com áreas de crosta. O que chama atenção é que mesmo essa úlcera de grande extensão, esse paciente não sente nada, é assintomático. Esse paciente era meu e ele também tinha linfonodomegalia regional, tá? Por conta da infecção. Mas muitas vezes dói mais a linfonodomegalia dele, seja inguinal, seja atrás do joelho fossa poplítea, dói mais porque infarta do que a própria úlcera em si. Ele procura assistência porque ou ele já deduz que seja leishmaniose, que é muito comum nesses pacientes dessas áreas mais longínquas, ou por causa que o quadro ele é feio de se ver, né? Você observa, imagina você aparecer com uma lesão desse tamanho na perna. E aí ele procura assistência. Essas são as apresentações, é uma apresentação comum. Aí aqui a gente já observa outro paciente meu que já a apresentação não é tão mais comum. A gente já vê aqui, ó, tem uma úlcera mais rasa, só que a borda não está emoldurada. A gente tem aqui, ó, uma placa ao redor bem eritematosa e que não cicatriza. Então o paciente vai chegar sintomático com essa lesão que não cicatriza, porque muitas vezes a gente vai ver nos diagnósticos diferenciais, tem muitas lesões semelhantes a essa da leishmaniose, mas com aspecto de dor, ou que cicatrizam com mais facilidade. A leishmaniose, ela, como eu falei, raramente ela vai evoluir espontaneamente, ou então muito depois. Então, que é outro aspecto, olha, em membros, em áreas expostas. Aqui um paciente meu também apresentando duas lesões, tá? Então, a gente observa membros, úlcera com intenso tecido de fibrina, ó, a fibrina bem amarelado. Aqui ele não tá tendo um exudato amarelado, né? Borda emoldurada, mais de uma. E o que vai chamar atenção, mesmo a lesão sendo de aspecto ruim, é de ser indolor. Uma infecção bacteriana com uma úlcera desse tamanho, ele já teria febre, já teria sintomas sistêmicos bem mais exuberantes. E aqui no caso, não. O paciente vem só pelo aspecto da úlcera mesmo. Essa apresentação aqui, essa foto é de uma ex-professora minha, da residência médica, que é um quadro inicial de leishmaniose. Muito difícil de diagnosticar clinicamente,
Então, qual é o aspecto? É um aspecto tão inicial, que a assistência, o médico, o enfermeiro, a pessoa que está ali na assistência para fazer esse diagnóstico, já tem que ter uma expertise maior. Então, a gente tem o quê? Pápulas eritematosas, olha aqui, com a forma até vesicular, e esse paciente evoluiu depois. Esse aqui foi um quadro retrospectivo. A gente também olhou e não teve o diagnóstico, olhei, leishmaniose, não. Mas para mostrar para vocês que um quadro bem inicial, ele pode começar apenas com a pápula eritematosa. Aqui querendo fazer essa vesícula bem pequenininha, e o que chama atenção que é indolor. Indolor. Tinha linfonodomegalia, mas indolor. E aí foi um quadro retrospectivo, porque a gente fotografou e depois o paciente evoluiu com um quadro de úlcera aqui nessa região do pescoço. Isso aqui é um dos quadros que o paciente estava deitado, provavelmente. Mas para mostrar que o aspecto inicial pode ser esse, não necessariamente aparenta úlcera, mas é a forma clínica que mais o paciente procura assistência, né? Quando já está em formato de úlcera. Essa aqui também é a foto da doutora Luciana Mendes, que ela enviou. Então, o que que a gente observa aqui? Olha o aspecto clínico já completamente diferente. Nós temos uma úlcera rasa e aqui uma placa eritematosa, rodeada com a placa eritematosa e várias pápulas ao redor. Eu não mostrei nenhuma apresentação ainda dessa, ó, pápula eritematosa, pápula eritematosa, pápula eritematosa. A gente chama isso de pápulas satélites. O que que é isso? O protozoário tenta se alastrar pela pele, mas o sistema imunológico dele bloqueia. Diferente da apresentação anterior da úlcera, que bloqueou só no aspecto de úlcera, aqui não. Aqui observa que a úlcera não é bem formada, mas a gente tem essas pápulas querendo se estender para mais da margem da lesão. Então, isso aqui a gente tem o nome de leishmanides. Então, uma das formas de diagnóstico, eu posso fazer o raspado para o exame direto das próprias leishmanides. Aqui que eu posso encontrar a presença do protozoário. Diferente da úlcera. Qual é o melhor local para a gente escolher aqui nesse caso? Não pode ser o centro da lesão para fazer esse exame. A gente tem aqui intensa fibrina, tecido de exudato. Então, eu vou fazer aonde eu tenho a maior quantidade de protozoários dessa apresentação clínica, são nas bordas. Então, nas bordas da lesão é o principal local para fazer tanto o histopatológico, para a coleta de alguma biópsia, ou do exame direto. Diferente dessa outra apresentação aqui, com a presença de leishmanides. Então, eu posso fazer tanto dessa, eu não preciso necessariamente fazer a coleta ao redor da lesão. Aqui eu vou encontrar um grande número de protozoários também, que é uma extensão dessa lesão, da lesão aqui central. E aqui, outro paciente meu, apresentação clínica completamente diferente, porque aqui eu não formei nem a úlcera. Eu tenho o quê? Placa nacarada, com esse aspecto esbranquiçado, com halo eritematoso e pápulas satélites. Observem que as pápulas satélites são essas pápulas ao redor que nada mais são do que a presença de protozoários fora da extensão da lesão central. Então, aqui eu posso também fazer o exame de toda essa região. O interessante é notar que a espécie de leishmania que mais causa esse aspecto em placa e não ulcera é a leishmaniose guianensis. Isso não é 100% das vezes, mas quando a lesão não ulcera e forma essa placa com as leishmanides, a espécie que mais causa esse tipo de forma clínica é a leishmaniose guianensis, que é muito prevalente na nossa região do Acre, Amazonas, tá? A leishmaniose guianensis. E essa completamente diferente de todas as apresentações. Também paciente é meu. Então aqui a gente tem, olha a diferença aqui. Aqui nós temos a placa nacarada, esbranquiçada, lisa aqui no meio. E aqui o paciente já apresenta uma placa com esse relevo,
com a superfície áspera, com presença de crostas. Então, nós temos a lesão central, definida, bem definida, mas de aspecto errático. Aqui vocês viram que não tem úlcera, não tem aspecto redondo. E de pápulas satélites, nessa região aqui perto da axila, né? Difícil localização, então a gente tem vários diagnósticos diferenciais aqui. Poderia ser uma dermatite de contato por algum desodorante. O que chama atenção, porque eu pensei em leishmaniose, logo o diagnóstico aqui eu já suspeitei clinicamente assintomático. Então a gente tem a epidemiologia, esse paciente ele era da zona rural, ele trabalhava como agricultor na zona rural, a lesão apresentava mais de 3 meses e assintomática. Mas vocês observem que a apresentação clínica é completamente diferente de todas que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Não foi feita cultura desse paciente, mas a gente observa que pode ter sido uma leishmaniose guianense, sim, mas não foi feita cultura, mas fala a favor, porque o paciente não apresentou a úlcera, mas isso não é 100% das vezes, tá, gente? Só para perceber que o aspecto clínico é completamente diferente em presença de crostas. Nessa região que foge, isso aqui é raro? Não, não é raro. A mostrar apresentações clínicas diferentes, que são, como eu falei, são leishmanioses. Outro paciente meu, olha essa apresentação clínica. O interessante notar, só voltando aqui para esse quadro, como é perto da axila, se eu desconfiasse de dermatite de contato por conta de algum desodorante, porque é perto da axila, que é um quadro super comum, o tratamento da dermatite de contato nessa região é feito com corticoide tópico. E eu mostrei naquele quadro do paciente, a criança que eu mostrei, como que é deletério o corticoide tópico em lesões de leishmaniose. Porque você está diante de uma doença infecciosa e eu vou tratar com corticoides, e aí eu acabaria diminuindo todo o status imunológico dessa região, e o que aconteceria? Essa placa aqui, por mais que não esteja tão localizada, a gente ainda tem uma dimensão entre a pele e sangue, e não, essa lesão poderia se estender muito mais. Então, para a gente começar um tratamento tópico, para vocês entenderem como é deletério o uso de corticoides. Então, eu não sei, eu passo corticoide? Não. A gente tem que observar do que está diante da gente, do que a gente está tratando. Então, o corticoide, nesses casos, iriam piorar. E observem que há característica clínica completamente diferente dos quadros clássicos de leishmaniose. Então, a gente tem que ter cuidado com o uso de corticoides nessas lesões. Aqui seria extremamente prejudicial. Outro quadro clínico completamente diferente, não clássico, da leishmaniose. A gente observa a placa eritematosa, observa que aqui já olha o tanto da superfície irregular dessa região eritematosa, bem definida. A gente consegue ter a diferenciação da pele sã. E aqui a gente tem bem sutil a presença de pápulas satélites, que são as leishmaníases. Esse paciente também com quadro de leishmaniose cutânea. Então, aquele quadro de úlcera, ele também faz parte, é o mais clássico, é o mais comum, mas a gente tem que estar ciente que esses quadros, a gente, principalmente agora, nessa região, agora, período de chuvas, então a gente aumenta muito a incidência de vetores, e com isso também a propagação da leishmaniose. Então, aqui a gente viu os diferentes quadros clínicos, né? Então, tem outros tipos de lesões também, de aspectos mas não são tão prevalentes como esse desses meus pacientes que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem esse aspecto aqui da úlcera, que é o mais comum, ó, com a fibrina ao redor. Mas a gente também pode ter o aspecto vegetante. Não é comum, mas a gente tem que saber que existe, tá? Como que a lesão desse tamanho assintomático, e aí eu vou ver a epidemiologia desse paciente, da zona rural, e presença de linfonodomegalia, mas a gente tem outros diagnósticos diferenciais, sim. Eu não vou olhar e já vou dizer que é leishmaniose, mas a gente tem que saber que a leishmaniose são leishmanioses, elas têm várias apresentações clínicas. Olha esse daqui de forma em crosta. Um dos diagnósticos principais do diagnóstico diferencial quando eu olhei esse paciente seria o quê?
Impetigo crostoso, porque eu tenho a presença de crostas amareladas. O que fala atenção é o que foi, esse quadro é assintomático por mais de 2 meses nesse paciente. Olha, são várias lesões. Não, eu não estaria errado a gente olhar à primeira vista e pensar em impetigo, em petinização local, que seria um quadro muito comum. Esse aqui, mas para a gente observar como que a leishmaniose pode ter várias facetas, né? E aqui era um quadro de leishmaniose. Sem infecção secundária, o paciente era assintomático. E a gente tem uma outra apresentação, que é a leishmaniose cutânea localizada. Que é o quê? São os pacientes que apresentam mais de 20 lesões, tá? Então, é o quadro da apresentação clínica clássica, só que é disseminado no paciente. Alessandro está tendo um retorno aqui do áudio. E aqui a leishmaniose, já consertou aqui o áudio. E aqui a leishmaniose cutânea disseminada. Ela é a minoria, apresenta 2% dos casos, mas esses pacientes apresentam mais de 20 lesões. Sim, eu vou mostrar aqui um caso de um paciente do meu serviço, que a gente contou, tinha mais de 20 lesões. E o interessante é que a disseminação aqui pode ser tanto hematogênica também, tá? Não precisa necessariamente ser imunodeprimido, mas nesses pacientes a pesquisa do anti-HIV é obrigatória. E o principal é causado pelos gêneros pela Leishmania brasiliensis e a amazonense. Deixa eu mostrar aqui o quadro aqui do paciente. Ó, aqui lá do nosso serviço, da professora Luciana. Então, o paciente apresenta o quê? Pápulas eritematosas. Olha como o halo esbranquiçado com crostas centrais. Ó, com crostas centrais com mais de 20 lesões. Então, esse paciente ele não foi picado várias vezes pelo inseto, não. Aqui teve a disseminação mesmo. E pode ter sido tanto hematogênica quanto linfática. Aqui o mesmo paciente, ó, com várias lesões. Um quadro de leishmaniose cutânea disseminada. Ele é presente com todo, tinha mais de 20 lesões. Na verdade, ele tinha até mais de 30. Mas o conceito é a partir de 20. Tá? Como que eu vou pensar numa recidiva? Nós tratamos esse paciente. Então, como eu falei lá no início, a cicatriz atrófica. A cicatriz atrófica, gente, é esse aspecto aqui. A gente passa a mão, a pele é mais fina, bem mais fina do que a pele sã ao redor. Então, a cicatrização, esse paciente sempre vai evoluir com a cicatriz, uma marca. Entanto, que nos pacientes com leishmaniose mucosa, quando a gente vê, será que já nasceu mucosa, a gente vai atrás de uma cicatriz atrófica no corpo desse paciente, principalmente membro inferior. Porque o paciente, a gente pergunta, essa cicatriz foi de que ele não lembra, mas tem aquela cicatriz atrófica, a gente deduz que poderia ter sido da leishmaniose cutânea anterior não tratada, que o paciente, depois de anos, evoluiu para a forma mucosa. Então, esse é esse aspecto aqui, ó, a cicatriz atrófica. Mas observem que essa região aqui não está atrófica, tem uma presença de crosta nessa localização. Então, isso diz o quê? Ou o paciente está tendo uma recidiva, é porque ela não cicatrizou por completo. Então, eu estou tendo uma reativação na borda dessa lesão. Então, um dos critérios de cura é clínico mesmo. Então, o paciente tem que apresentar essa cicatriz atrófica, onde ele tinha ou a placa ou a úlcera, tem que ter esse aspecto da cicatrização. Enquanto eu passar a mão e eu sentir relevo, esse paciente ainda não cicatrizou. Então, eu posso fazer um curso maior do tratamento. Ou se estava cicatrizando e essa borda eu estou tendo mais dificuldade de cicatrização, esse paciente ainda não teve a cura completa dessa lesão, tá? Então, esse critério de cura é muito importante. Eu preciso ter em toda a extensão da lesão essa cicatriz atrófica, com aspecto mais fino nessa região. E aqui a gente está vendo que ainda tem a lesão em atividade. Ou pode ter sido uma recidiva, ou ele não ter cicatrizado ainda por completo. Aí a gente vai investigar se esse paciente fez mau uso da medicação, como foi feito esse armazenamento, qual foi a forma de aplicação. Então, na anamnese, a gente vai identificar o porquê dessa cicatrização não ter sido completa. Mas o principal aspecto de cura é o aspecto da lesão, da cicatriz, que eles têm que estar completamente atrófica.
Estou na dúvida de identificar se a cicatriz é atrófica ou não. Você passa a mão e essa região tem que estar completamente lisa, como a cicatriz mesmo. Se eu tiver crosta ou pápula na borda ou presença ainda de placa, eu ainda tenho a presença do protozoário na lesão. Ele não tem o critério de cura. E a leishmaniose cutânea difusa, eu vou falar rapidamente porque ela não é tão prevalente, né? Como eu falei pela leishmaniose amazonense, até então agora a gente falou da leishmaniose só a cutânea mesmo, a tegumentar, e aqui aqueles pacientes anérgicos, como eu falei lá no status imunológico, ele não responde, ele não tem o status imunológico dele é deficitário. Eu não tenho nenhum paciente com isso, então as fotos eu tirei do livro, que são quadros mais raros, a gente encontra mais na região da Bahia, do Amazonas, mas aqui é o quadro do paciente, ó, de livro, esse paciente não é meu. Ele começou apresentando na região aqui a lesão infiltrada no nariz com 6 anos e após 17 anos, mesmo após inúmeras tentativas de tratamento, ele teve não teve nenhum controle, ele teve ainda o aumento da lesão, mas observe que ele não teve a cura. Por quê? Porque é uma doença de difícil tratamento, ainda mais porque o status imunológico do paciente não permite. É um status imunológico com dificuldade de responder ao protozoário. Então, o paciente acaba albergando esse protozoário por muito tempo. Olha aqui como um diagnóstico diferencial que a gente tem de lobomicose, que também é muito importante na nossa região. A forma cutânea difusa, aqui infiltrado, assintomático, aqui no paciente, ó. Mas é o paciente do livro também, que eu não tenho nenhuma foto desse paciente. E aqui a leishmaniose cutânea mucosa representa só até 5% dos casos. Eles são acompanhados necessariamente pelo otorrino. É importante para o critério de cura ser pelo otorrino, que ele faz a inspeção em faringe para ver o critério de cura desse paciente. É de difícil tratamento também. E tem gravidade, porque se esse paciente prolongar, ele pode ter obstrução das vias aéreas superiores, tá? Então, vou mostrar aqui o caso do paciente. Ele tem, por conta desse acometimento de região nasal, oral, ele pode ter queda do septo, e com isso a gente tem a característica clínica do nariz de tapi, que é esse aspecto aqui, ó. Então, esse foi baseado por conta do animal. Então, aqui também é de livro. Esse daqui, ó, o nariz de tapi. A gente, aqui a inspeção otorrino, que esse aqui é de livro. Mostrando aqui todo infiltrado edema e teve toda a infiltração nessa região e o paciente teve a queda, né, do septo porque ele teve todo o comprometimento dessa região. Quadros graves que podem levar à insuficiência respiratória. Esses pacientes necessariamente a gente tem que é interessante que as primeiras doses sejam internadas, o paciente faz uso de corticoide venoso para a gente evitar uma obstrução pela medicação. O próprio tratamento com glucantina, que a gente vai ver, pode levar a edema nessa região e o paciente evolui pelo edema do tratamento à insuficiência respiratória. Então, as primeiras doses do tratamento desses pacientes com um quadro bem amplo da região mucosa, o interessante seja internado, fazendo um curso de corticoide para diminuir a reação inflamatória, para então a gente fazer a medicação para o tratamento. A leishmaniose cutânea mucosa, a gente tem aqui as outras formas. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Perde todo o septo do nariz e o paciente pode ter essa queda do nariz fazendo esse nariz em tapi. Vou passar aqui mais rapidamente essa, porque a mais importante é a leishmaniose cutânea mesmo. Essa não é menos importante, mas é menos frequente. E aqui um quadro bem inicial. Não é difícil fazer o diagnóstico com esses quadros mais evoluídos, né? Quadro mais extenso. O interessante é fazer nesse aspecto. Como que eu vou desconfiar que o paciente vai ter leishmaniose cutânea mucosa se o nariz do paciente ainda não desabou? Uma das características semiológicas que a gente pode fazer é colocar um foco de luz aqui nessa narina e a gente vai observar que ilumina também a narina do outro lado. Por quê? Porque ele está tendo a perda do septo internamente, ainda não teve externamente, clinicamente. Então, para o clínico, a gente não tem um aparato do otorrino. Só que uma lanterna todo generalista tem. Então, como que a gente desconfiou para avaliar? A gente tem que inspecionar esse paciente. Então, ele tinha só essa lesão aqui externa, na narina.
Colocamos um foco de luz aqui, nessa narina, e iluminou o outro lado. Então, foi assim que a gente desconfiou que esse paciente também tinha. Esse aqui também foi uma cortesia da minha professora, doutora Carol. E aí, é assim uma forma dos quadros iniciais de a gente desconfiar de leishmaniose mucosa. Esse aqui foi também lá do meu serviço. Olha, esse paciente indígena, de região isolada, há 15 anos apresentando uma evolução, observe, há 15 anos uma evolução bem, ó, tanto em região nasal quanto oral, com infiltração já aqui de lábio, perda total do lábio superior desse paciente. E os diagnósticos diferenciais são vários, que chamam a atenção nesses pacientes, quadro arrastado e assintomático. Então, a gente vai ver aqui rapidamente alguma dessas doenças para a gente ver que tem diagnóstico diferencial e que é fácil de lidar. Então, por exemplo, essa paciente aqui é minha. Como que eu vou desconfiar que isso aqui não é leishmaniose mucosa? Então, a paciente idosa apresentando esse quadro também de longa data, mas de sangramento fácil e doloroso. Então, essa paciente ela apresentava aqui um câncer de língua, era um carcinoma espinocelular. E esse sangramento aqui foi na hora que eu passei a espátula, teve esse sangramento de facilidade. Fiz a biópsia dessa paciente, é uma paciente tabagista de longa data. Não necessariamente eu não preciso ter lesão nasal para ter lesão oral, mas aqui é um quadro de carcinoma espinocelular. Então, é um dos diagnósticos diferenciais da leishmaniose mucosa. Esse outro aqui, úlcera, bem delimitada, fundo granuloso. Esse paciente tinha linfonodomegalia também cervical, indolor. Então, entrava muito bem aqui o quadro de leishmaniose cutânea, porque estava indolor. O que chamava atenção nesse paciente? Essa lesão tinha cheiro. Essa lesão tinha odor. E a lesão de leishmaniose dificilmente tem odor, porque claro que vai depender do que o paciente fez com a lesão. Mas essa vocês estão vendo que é uma lesão limpa. É uma lesão limpa com odor. E aí chamou a atenção para o carcinoma espinocelular. A gente sabe que o carcinoma espinocelular é um adenocarcinoma de pele e que uma das características dele é ter odor na lesão. Então, foi uma das situações que eu desconfiei que poderia ser um carcinoma espinocelular. Fiz a biópsia, lógico, para fazer esse diagnóstico diferencial e o paciente era de zona rural. Então, a epidemiologia dele também entrava dentro do aspecto para pensar em leishmaniose. Esse outro paciente meu, quadro de úlcera, observe que tem várias lesões que formam úlcera. Só que o que a gente observa nesse paciente? A gente tem uma insuficiência vascular. Olha a coloração da perna desse paciente, a redução de pelos, a gente tem uma rarefação de pelos aqui nessa região. E olha esse aspecto aqui nacarado dessa região. E o paciente tem insuficiência venosa, que também pode formar úlcera, só que aqui a úlcera dói. Aqui, então, a gente tem algia nessa localização. E não é tão emoldurado, o paciente pode ter várias úlceras também e a formação de fístula nessa lesão. Então, eu tenho que conversar com o paciente, observa, aumento de peso, presença de varizes, então, tem que um dos diagnósticos diferenciais é a úlcera de Stasi. Aqui, eu mostrei muitos quadros de leishmaniose em placa. Então, aqui eu tenho uma placa eritematosa assintomática. Só que eu não tenho a presença de leishmanides. Aqui é um quadro fúngico de paracoxidomicose, que é uma micose subcutânea, uma micose mais profunda, tá? Mas entra nos diagnósticos diferenciais. Opa, outra úlcera. Indolor de longa data. Entra no diagnóstico diferencial de leishmaniose muito bem. Olha o fundo dessa úlcera, mas observem que a borda não é tão emoldurada. Então, quando a gente faz a solicitação da biópsia de investigação desse paciente, um dos aspectos que a gente tem que colocar na solicitação de biópsia da suspeita de diagnóstico de leishmaniose, mas a micobacteriose atípica também entra dentro dos diagnósticos diferenciais. Porque esse paciente aqui, assintomático, presença de úlcera, só que aqui a borda não estava tão definida. Mas por conta disso eu excluo leishmaniose? Não. Mas dentro dos diagnósticos diferenciais a gente tem a micobacteriose também. É menos frequente, mas entra nos diagnósticos diferenciais que pode fazer uma úlcera com o mesmo aspecto.
e essa. Então, a gente mostrou placas, presença de leishmaniose. Então, eu tenho aqui uma pápula satélite, indolor. Essa daqui, essa placa, ela já é assintomática até demais. O paciente aqui, se eu faço qualquer lesão nele, uma escarificação, porque a leishmaniose, quando a gente faz a escarificação, ela dói. Porque eu estou tendo um raspado da lesão. Essa lesão aqui, nem com raspado, nem, por exemplo, se eu fizer pegar alguma agulha e fazer algumas puncturas aqui, esse paciente não sente dor. Aqui, no caso, é uma hanseníase, a forma tuberculoide. Mas observem que formou placa com presença de pápula satélite. Então, entra também no diagnóstico diferencial daquelas lesões em placa, a hanseníase e tuberculose. Só que aqui o paciente já é assintomático total, né? A gente tem anestesia da lesão. Diferente da leishmaniose, o paciente é assintomático, mas a partir do momento que eu faço alguma escarificação, ela dói muito. Outra úlcera, ó, aspecto fibrinoso, halo eritematoso. O diagnóstico diferencial que esse paciente é meu, é uma lesão de ectima. Aqui já é um quadro bacteriano, então é um quadro agudo, 7 dias de evolução, o paciente evolui com dor e pode ou não ter febre, mas também membro inferior. É um diagnóstico diferencial importante. Então, a gente acabou de ver as formas clínicas e falar rapidamente aqui como que a gente vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, epidemiológico, e a gente precisa da pesquisa direta também para comprovar a presença do parasito. O Ministério da Saúde ele coloca aqui em locais que a gente não tem um técnico para fazer esse raspado da pesquisa direta, eu tenho a autorização de fazer esse tratamento a partir da suspeita clínica. Então, o paciente tem epidemiologia, um aspecto clínico compatível com o quadro de leishmaniose, eu posso começar o tratamento desse paciente desde que eu não tenha acesso a fazer a pesquisa direta. Mas hoje a gente está tendo treinamento de vários técnicos em várias partes do país, no interior. Inclusive, eu já frequentei Santa Rosa do Purus e tinha a pesquisa direta lá. Então, mesmo nos locais mais distantes, a gente consegue ter acesso à pesquisa direta desse local para a identificação aqui do parasita. Ó, aquelas formas amartigotas, para a gente ter. Mas eu também posso fazer esse diagnóstico com biópsia. Cultura é mais em centros, por exemplo, onde eu fiz a minha especialidade, a residência era um centro de pesquisa, então a gente tinha acesso à cultura para saber qual era a espécie desse parasita, para saber qual era a espécie do protozoário, qual era o tipo, o gênero, né, subgênero. A sorologia, a gente tem a reação de Montenegro e a biologia molecular. Então, como que eu faço o diagnóstico de certeza, não presuntivo? Eu tenho que ter o encontro do parasito, que na maioria das vezes vai ser tanto ou pela biópsia ou pela pesquisa direta, né? Ou seus produtos nos tecidos biológicos do hospedeiro. Então, o ideal é que a gente encontre, sim, um agente. Então, aqui a pesquisa direta. Eu falei que a leishmaniose é assintomático, mas essa escarificação, ela dói muito. Não é feito com anestesia nem nada. A gente faz o raspado da borda da lesão e observa no microscópio, faz o pigmento, um GIMSA, e a gente consegue encontrar a espécie do parasita. Isso a gente já tem autorização para fazer esse pedido, é muito simples. A gente faz a suspeita clínica, pede a pesquisa direta de leishmania, e aí encontra a pesquisa do parasita, e a gente já está autorizado a tratar. Aí aqui o diagnóstico. Então a gente tem aqui um macrófago, né, no exame direto, e a gente tem a presença dos pontinhos. Aqui está dentro, está infectado, e a presença de vários pontinhos, que são aquelas formas da mastigotas, ó, os pontinhos. Ó, o imprint aqui infectado, o macrófago todo infectado, ó, da presença do protozoário, tá? Aí, a partir disso, essa visualização, a gente já tem autorização para tratar. Qual é a chance de eu encontrar o parasita? Então, eu tenho uma suspeita clínica muito grande, eu faço o raspado do imprint, faço a pesquisa direta e vem negativo. Então, a clínica é soberana. Se você desconfia muito que é leishmaniose, você repete o exame, vê da onde foi feita essa coleta. Será que realmente foi da borda da lesão? Será? Vai lá junto com a técnica, vai junto com a pessoa que está fazendo esse exame para saber de onde foi feito esse raspado. Qual é a chance de encontrar o parasita? Depende do tempo de duração da lesão. Então, por exemplo, se eu pegar um paciente de 2, 3 meses do quadro de úlcera, do quadro da placa de leishmaniose, eu tenho uma maior chance de encontrar esse paciente do que aquele que já está com 6 meses de lesão, porque diminui a quantidade de parasitas no local. A gente começa a ter
disseminação mais linfática, então dentro da lesão eu tenho mais dificuldade de achar. Então vai depender do tempo de lesão, é inversamente proporcional. Então quanto menos tempo de lesão, mais chance eu tenho de encontrar o parasita. Então veio negativo, o meu raspado, minha pesquisa direta, solicita outra, será que foi feito no local? Mas se o paciente já tem 6 meses, 8 meses, às vezes vem negativo e não, é um falso negativo, não necessariamente o paciente não tem leishmaniose. Aí a gente pode partir para o histopatológico, para a biópsia, nesses quadros que a gente tem acesso. A cultura, como eu falei, é mais difícil, a gente aqui identifica a espécie, tá? É caro e não é de tão fácil acesso. A histopatologia é mais tranquila de fazer, então o principal local de fazer a biópsia é também do mesmo local que faz a pesquisa direta. Então a gente vai pegar da borda da lesão ou da leishmanide, que a gente tem mais chance de encontrar o parasita. Eu não sei se você está vendo aqui pela hematoxilina e eosina, a gente tem um monte de pontilhada, essas areiazinhas aqui, ó. Isso aqui é o que a gente consegue identificar no histopatológico na lâmina. Então, eu tenho o que? Infiltrado vários macrófagos, então eu tenho um aumento do número de macrófagos locais, eu tenho osteócitos pulmosos, células gigantes, plasmócitos, e esses pontilhados aqui, esse monte de célula inflamatória é pela presença do parasito. Então, o histopatológico, ele é muito sensível e específico para identificar a presença do parasito, tá? Então, é uma ótima forma é mais cara. A pesquisa direta é mais rápida, é mais simples, exige menos treinamento, mas a gente também pode ter mão à biópsia. Em relação ao tratamento, a primeira escolha é o glucantime. A gente tem as opções da anfotericina B, pentamidina, que eu vou falar rapidamente, mas a primeira escolha do Ministério da Saúde é o glucantime. O glucantime, ele tem vários quadros de toxicidade, só que atualmente é a medicação de escolha. Como que a gente vai fazer aqui a dose vai depender da a forma clínica do paciente. Eu coloquei aqui IM porque tem no protocolo do Ministério da Saúde, mas a nossa administração, na maioria das vezes, a gente tem que ser EV. Esse intramuscular é muito dolorido e ele evolui com a tatuagem na pele do paciente. É uma medicação fotossensível. Então, como você faz intramuscular, vai ficar uma mancha na pele do paciente e esse paciente vai lembrar de você por muito tempo, porque você tatuou a pele dele por conta da medicação. Então, o ideal é a administração intravascular, EV mesmo. E a dose é de 15 a 20 miligramas quilo ao dia. O máximo de 3 ampolas ao dia, porque é uma medicação que faz acúmulo em articulação, o paciente pode sentir várias reações. Então, o ideal é que a dose máxima seja essa, tá? Nos quadros mucosos e difusos, a dose já aumenta para o antimonial de 20 miligramas. E o tempo também vai variar. Esse aqui é pelo Ministério da Saúde. Em instituições de pesquisa, a gente vai ver que eles têm a liberação, onde eu estudei, fiz a especialidade, a gente tinha liberação para fazer algumas variações. Como generalistas, a gente segue o manual do Ministério da Saúde, mas nos quadros ambulatoriais especializados a gente varia, a gente muda essas doses, a gente tem liberação para fazer a mudança tanto de dose quanto do tempo, o tempo de tratamento também. Por exemplo, os professores lá da Bahia, eles faziam a dose 5 miligramas quilo ao dia, só que a gente tratava por 9 meses esse paciente. Eles têm um outro protocolo que eles estão usando os pacientes de lá, e é um professor que ele usava uma dose menor, então ele tinha menos toxicidade da medicação, mas também usava por um tempo prolongado com excelentes respostas. Isso é interessante notar. Mas o básico, o clássico que a gente tem hoje no Ministério da Saúde, que é o orientado, é esse esquema aqui que eu estou mostrando para vocês. Como eu falei já da cicatrização, se a gente não tiver a cicatrização completa, que é aquela cicatriz atrófica em 3 meses, a gente pode repetir o esquema por mais 30 dias e trocar o esquema sem sucesso terapêutico. Esse insucesso terapêutico a gente tem que observar bem o glucantime, qual é o armazenamento dessa medicação. A gente observa que quando ele é dado para o paciente levar, o paciente leva dentro de uma sacola, tem que teria que ter o armazenamento em isopor, temperatura, tem que ter a temperatura no máximo de 25 graus. A gente, na Amazônia, esse paciente ele sai levando a 35, 40 graus. Então, a gente provoca uma instabilidade dessa medicação.
Então, será que esse insucesso terapêutico tem vários vieses no decorrer desse caminho para pensar no insucesso terapêutico? Não é que a medicação não esteja fazendo efeito, porque o glucantime ele é eficaz. Esse sucesso terapêutico ele tem vários viés. Será que a aplicação foi feita no tempo correto? Será que esse paciente não teve falha da aplicação? Então, a gente tem que questionar isso também para pensar esse insucesso terapêutico. Será que foi um insucesso terapêutico mesmo? Para não trocar de medicação. Agora, os efeitos colaterais são grandes e não são poucos. Então, esse paciente pode evoluir com artralgia, mialgia, náusea, vômito. O interessante é falar para o paciente que ele pode ter isso, porque senão o paciente desiste do tratamento. Porque ele vai usar uma medicação que deixa ele pior do que a própria doença que ele não estava sentindo nada. O paciente vai ter tontura, sensação de morte iminente, plenitude gástrica, mialgia. Eu tive um paciente que eu passei a medicação, expliquei que ele poderia ter essas reações. O paciente, 3 dias depois, ele veio em cadeira de roda. O paciente não conseguia andar, de intensa artralgia e mialgia que esse paciente evoluiu. Então, se a gente não deixar bem claro isso com o paciente que a gente está tratando, ele pode desistir do tratamento. Então, a gente tem que falar que a medicação é uma medicação que pode ter esses efeitos. Além do que, maiores de 40 anos, é interessante a gente pedir o eletrocardiograma desse paciente para a gente saber se ele não tem alteração da onda T já. O glucantime, ele também é cardiotóxico, ele pode ter acúmulo nesse efeito de toxicidade cardíaca. Então, pacientes acima de 40 anos, pacientes para todo mundo, a gente vai pedir o perfil hepático, porque esses pacientes podem evoluir com evolução de hepatotoxicidade, insuficiência renal. Então, o ideal é que a gente tenha tanto um renograma quanto um hepatograma para iniciar o tratamento desse paciente de forma tranquila, segura. Ou avaliar em pacientes obesos para a gente diminuir a chance de pancreatite. Contraindicação ao glucantímico, que é a primeira escolha, gravidez, o paciente não pode estar grávida. Não pode ser cardiopata, como eu já falei da hepatotoxicidade, não pode ser nefropata. São esses que a gente vai ser as segundas opções. A opção é a pentamidina. Esse paciente, essa dose tem que ser feita em ambiente ideal hospitalar, porque o paciente pode evoluir com a hipoglicemia importante. Se for essa droga, eu escolho muito em criança, porque são só pouquíssimas doses. E o meu último paciente que eu usei era um bebezinho de colo e ele ainda mamava. O interessante é que durante a aplicação dessa medicação, o paciente tem que estar hiperalimentado, porque esse efeito hipoglicemiante ele é importante. E eu já vi o paciente convulsionar por hipoglicemia por conta da pentamidina. Então, esse meu paciente mais bebezinho de 9 meses, que eu fiz o tratamento com pentamidina, ele estava mamando enquanto a gente estava fazendo a aplicação. Então, tinha alimentado e estava amamentando para a gente não evoluir, porque esse efeito ele é importante. A escolha no bebezinho da pentamidina que eu fiz é porque eu tinha disponível e porque eu queria usar no bebezinho de 9 meses, eu não queria fazer o uso do glucantime. Aí eu usei só nessas 3 doses. Tem efeitos, o principal é a hipoglicemia, tá? A pentamidina, mas a droga de escolha ainda é o glucantime. E a anfotericina B é mais caro, ele tem que ser feito em ambiente hospitalar, e às vezes que eu fiz ele foi a paciente estava grávida. Então a gente tem que avaliar o que é o principal na anfotericina B, a gente tem que avaliar o perfil do potássio, para não fazer hipopotassemia. Foi a única vez que eu usei, e a primeira escolha para gestante. A lipossomal, a anfotericina lipossomal, a única chance que eu tive de usar, que é foi um paciente com quadro de AIDS, e aí eu acho bem mais cara a medicação, mas com bem menos efeito colateral, só que um custo bem maior. Paciente HIV. Aqui eu já falei da hipopotassemia, que é um efeito adverso. Isso aqui foi um do paciente, essa mitefosina é um tratamento antineoplásico, e aí essa professora lá de Manaus, ela começou a usar leishmaniose com bons resultados também. O que eu quero mostrar para vocês? A gente está combatendo um protozoário. Não existe medicação específica atualmente no mundo para combater um protozoário. Então, atualmente, a gente tem vários centros de pesquisa para drogas para o combate da leishmaniose, porque o glucantime ele não é específico para o tratamento de protozoário. A gente tem trabalhos que colocam até, no máximo, 60% na primeiro tratamento de êxito com o uso do glucantime. Esse paciente fazendo outros
fazendo continuidade de tratamento depois, termina os 20 dias e após 3 meses a gente ainda faz uma outra dose de glucantime, porque não é uma medicação específica, ela não foi feita para isso. Por isso que a gente está tendo hoje, a gente tem os simpósios mundiais de leishmaniose. Interessante notar que quem mais pesquisa leishmaniose são os americanos, atualmente atrás de uma droga específica para o protozoário. Mas ele consegue se modificar e atualmente a gente não tem nenhuma droga com 100% de eficácia para leishmaniose. Então, muitas vezes esse paciente retorna, não foi porque teve ineficácia do tratamento, é porque a medicação não é específica para o protozoário. Aqui eu já tinha falado que como que a gente vai tratar esse paciente? Faz o acompanhamento mensal, fez o tratamento de 20 dias com a dose padrão de glucantime, voltou após 3 meses para a gente ter o critério de cura, como eu já expliquei, que é a cicatriz atrófica. E a gente faz um segmento desse paciente para ver se não teve recidiva, tá? A forma mucosa, o interessante é fazer o acompanhamento em conjunto com o otorrino, para encontrar formas, para encontrar a avaliação da faringe, da laringe, para a gente ver se não teve esse acometimento. Aqui já para finalizar, a prevenção é feita com o quê? Nesses pacientes que estão em zona rural, uso de repelentes para evitar o contato de vetores. A gente tem que evitar uso na Amazônia, principalmente aqueles mosquiteiros, que são os tecidos que protegem, quando o paciente dorme, é uma malhinha fina que protege. Aí você pode colocar na cama, janela, porta, para evitar que o vetor, que é o mosquito, tenha contato com o ser humano, né? Limpeza de quintais, terrenos, para a gente modificar os criadouros, evitar, aqui eu coloquei, ó, para manter as árvores o máximo possível, diminuir as queimadas, a invasão do ser humano, que isso é difícil de controlar, mas é uma forma de prevenção, né? Animais domésticos, a gente sempre está olhando se esses animais domésticos não estão com úlceras, com lesões que não cicatrizam, que eles podem estar albergando. Lixo, ó, evitar que roedor, que também ó, que são os vetores, né? Evitar o contato com eles. A manutenção, que eu já falei, ó, durante a noite, evitar estar cachorro em ambiente de mata. Isso é difícil de conter. É uma doença difícil de controlar, só que cada vez mais com o desmatamento a gente observa que é o aumento disso, mas existe uma forma de prevenção, né? E aí eu agradeço o convite e eu finalizo agora a apresentação. Para abrir para perguntas, né? Foi longa a apresentação, né? Mas é porque tem muita coisa para falar. A leishmaniose eu tentei resumir, principalmente desses aspectos clínicos. O difícil não é o tratamento, eu acho que a gente suspeitar que a leishmaniose é um dos principais. Isso, foi excelente, doutora. Agora vamos para o momento de interação, o momento de participação. Vamos aproveitar a oportunidade aqui de tirar dúvidas, questionamentos, ou até mesmo de parabenizar a oportunidade da doutora aqui falar sobre esse tema, que ele é importante dentro da atenção primária. Então nós vamos aguardar aí alguns minutos para que possamos, né, realizar perguntas. E não havendo perguntas, vamos dar continuidade às considerações finais. Então vamos esperar alguns minutos. Eu posso responder já, Alessandra, as perguntas? Surgiu uma pergunta aí. Pode sim, pode ficar à vontade. Pergunta lá de Brasileia. Qual pomada ou creme indicado para os curativos em leishmaniose tegumentar? Não precisa nenhum creme ou pomada. A cicatrização ela é feita espontaneamente. A partir do momento que a gente tem a erradicação do protozoário, o próprio sistema imunológico trata de fazer a cicatrização daquela pele. Então, não precisa passar nenhuma pomada ou creme repterizante, que por si só a cicatrização já é espontânea. Na verdade, a gente tem que evitar os cremes. Como eu mostrei até o caso daquele meu paciente, a avó fazia uso de creme. A gente tem que observar se os cremes que o paciente não está usando têm corticoide.
Hoje a gente tem os cremes, as pomadas, eles têm, às vezes, corticóide, antimicótico, antibiótico, tudo junto. E com aquela quantidade de corticóide, por menor que seja, ele é prejudicial para a imunidade da pele local. Então, a gente evitar o máximo possível de creme e pomada, que às vezes não tem o que você passou e o paciente compra aquele que tem a corticóide, aí faz piorar o quadro. Então é isso, vamos caminhando aqui para mais um final de uma web palestra. Em nome da coordenadora, agradecemos aí a presença de todos, agradecemos a sua presença, doutora Suelen. Foi uma aula aí de nota 1000, trouxe aí imagens, trouxe a realidade do que essa doença ela faz e de que ela precisa ser tratada e levada a sério. Tem mais uma pergunta aí, ó. A pergunta. Sim. Também de brasileira colocou que mesmo quando a úlcera tem um fundo com muita fibrina, ver se a gente precisa fazer o tratamento. A gente pode fazer o debridamento para ajudar a cicatrização. Pode ser feito a limpeza local. Às vezes, durante a pesquisa direta, a nossa técnica, a enfermeira, o próprio médico também pode fazer essa limpeza local, mas a retirada da fibrina não vai influenciar na cicatrização maior, não. Vai melhorar o aspecto da lesão, vai deixar mais tranquilo, às vezes o médico, a enfermeira e o próprio paciente com a limpeza, mas ele não vai influenciar na cicatrização. Aquela fibrina, porque é uma tentativa do corpo de cicatrizar. A fibrina não é material purulento, é célula morta com tecido de revitalização. Então, tirando ou não, ele vai cicatrizar. Mas para melhor bem-estar, pode ser feita a limpeza para ficar com o fundo mais limpo, sim. Diferente, por exemplo, essa pergunta eu entendi, uma cicatriz traumática, uma úlcera traumática que tem tecido de fibrina, quando a gente retira a fibrina, cicatriza bem mais rápido. No caso da leishmaniose, não necessariamente, porque a presença do protozoário que está fazendo isso. Mas foi ótima pergunta e a correlação dele foi bem interessante. Então é isso, dando continuidade, agradecemos aí a sua presença, doutora, a presença de todos. E nesse momento eu retorno com a palavra para a senhora para que dê continuidade às considerações finais. Eu queria agradecer ao Núcleo de Telesaúde, excelente essas web palestras, a participação, eu vi que muita gente estava participando, propagar informação, essas fotos são de pacientes reais que eu coloquei, que não tem as fotos, essa apresentação clínica nem no protocolo do Ministério da Saúde, mas é a nossa realidade da região amazônica, do Acre, é o mesmo perfil epidemiológico e é uma doença cada vez mais frequente. Eu atendia, em média, a gente tinha um ambulatório só de leishmaniose e atendia 30 pacientes por manhã só com leishmaniose cutânea. Então, para vocês observarem a quantidade, isso no hospital secundário. Então, a atenção primária é a porta de entrada para receber esses pacientes. Então, o papel nosso na assistência generalista para atender esses pacientes é enorme, principalmente dessas áreas mais longínquas que esses pacientes têm de difícil acesso, de difícil tratamento, mas que a gente tem muita coisa para estudar sobre esse assunto. É isso aí. Então, lembrando a todos os participantes de solicitar o seu certificado através desse link. Lembrando que essa palestra ela vai estar disponível no canal do YouTube em torno de 3 dias úteis. Lembrando também, é bom a participação de vocês também nas nossas redes sociais. Então, nos siga aí nas redes sociais. E como a doutora já comentou, temos que compartilhar conhecimento. Então, é isso e até a próxima. A senhora gostaria de falar alguma coisa?
Não, a não, só mais também. agradecer mesmo. Só agradecer aí o convite mesmo. Parabéns aí todo mundo do Telesaúde. Excelente, excelente. Então tá bom.